boa noite a você, a todos vocês que vão ouvir o irmão João, o diácono João, que sou eu. Eu desejo a todos vocês que vão ouvir essa pequena mensagem no YouTube, que Deus te abençoe, que Deus venha te dar graça para você ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer aqui que Deus é bom, Jesus Cristo ele é maravilhoso, Jesus Cristo ele é misericordioso e Jesus Cristo ele quer nos abençoar. É Jesus Cristo que é o caminho do céu. Sem Jesus Cristo ninguém vai ser salvo. Precisa você aceitar a Jesus, precisa o homem e a mulher crer no Evangelho e através do crer do Evangelho aceitar a Jesus como Salvador. Eu nesta noite, nesse momento, eu quero te desejar tudo de bom, que a presença de Deus venha estar com você, com todos vocês que vão me ouvir no YouTube, que Deus te abençoe. Se você quiser curtir essa página no YouTube do irmão João Evangelista, olha, dá o teu okzinho lá, para a glória do nome do Senhor. É dever de todo homem adorar a Deus. Nós devemos amar a Deus em cima de todas as coisas. E como vem, a Bíblia Sagrada fala que nós devemos amar a Deus e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, mas Jesus mandou os discípulos anunciar o Evangelho. Jesus Cristo, você que me ouve, Jesus Cristo ele veio à Terra e ele formou-se um ministério, o próprio Jesus convidou os discípulos, Jesus, e anunciar o Evangelho. Vamos dizer assim, Jesus fez a parte dele, porque Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e você me conhece, você que está me ouvindo, eu creio que você sabe da história de Jesus. Jesus veio à Terra, pregou o Evangelho, anunciou, mataram Jesus, mas Jesus ressuscitou aos 4 dias. E diz a Bíblia que Jesus ele morreu e ele ressuscitou. E diz a Bíblia também que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Então, ninguém tinha direito de ser salvo, ninguém na história da Bíblia, ninguém poderia ser salvo. Deus formou vários planos no Velho Testamento, Deus sempre falou com o homem, Deus sempre enviou pessoas para pregar o Evangelho, para anunciar ao povo coisas boas, mas o povo sempre é desobediente. Mas Deus mandou Jesus para anunciar o reino de Deus aqui na terra. E Jesus fez a sua missão. Mas, como eu já falei, Jesus veio, anunciou o Evangelho, formou o seu ministério, ele formou os discípulos e anunciaram o Evangelho. Aproximadamente Jesus, 33 anos anunciando o Evangelho. Mas Jesus fez a sua missão e Jesus foi levado ao céu, Jesus ressuscitou. Mas ele deixou esse Evangelho, ele ensinou aos discípulos. E na Bíblia Sagrada, o próprio Jesus falou aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E na Bíblia ele diz: olha, quem crê for batizado é salvo e quem não crê já é condenado. Então, Jesus fez a sua missão e ele entregou essa missão aos discípulos. Os discípulos também já descansam, já não estão mais conosco, mas eu ouvi a palavra de Deus porque alguém anunciou esse Evangelho. Então, nesta noite, já é noite onde eu estou, eu quero dizer que eu também sou um discípulo de Jesus, porque eu recebi essa missão para anunciar o Evangelho. Então, aqui estou eu, diácono João, eu congrego na Igreja Evangélica de Cristo, que é meu pastor Lorival,
Então, congrego uma igreja, eu tenho uma igreja, eu não sou aqui uma pessoa que vim do nada, eu já venho servindo ao Senhor, congreguei no Belém, a Igreja Ministério do Belém, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, há muito tempo, mas tem aproximadamente quase 3 anos que eu estou nesse ministério, Igreja Evangélica de Cristo, que é um ministério novo de aproximadamente, vai fazer 12 anos, mas eu quero dizer aqui que eu sou um discípulo de Jesus. Eu não tenho aqui uma sabedoria, uma leitura, mas eu quero dizer para você que me ouve que há necessidade de o homem aceitar a Cristo, de o homem crer que Jesus é o Salvador, porque Jesus abriu o caminho. A Bíblia fala que quando Jesus morreu e ressuscitou, deu direito de o homem ser salvo, porque até então Deus olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo, mas ele mandou o justo morrer, que é o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, morrer por nós, que nós somos pecadores. Mas Jesus fez a sua missão, os discípulos também fizeram a sua missão. Então eu creio que nós como igreja, nós como evangélicos, você também que está me ouvindo, você que é evangélico, você que anuncia a Bíblia, você é um discípulo de Jesus. Agora, nós devemos estar anunciando, é o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui para te iludir com palavras, não. Eu quero dizer que Jesus é o Salvador, que precisa o homem aceitar a Cristo como seu Salvador. De que maneira você vai aceitar Jesus se o homem vai crer? A Bíblia diz que a nossa fé, ela vem através do nosso ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nesta noite, eu estou aqui como discípulo de Jesus, um humilde discípulo de Jesus, João. Meu nome é João Evangelista, sou diácono da igreja, mas como servo de Deus eu quero te dizer que Jesus te ama e que o homem precisa parar na sua vida. Você pode ser qualquer pessoa, você pode trabalhar em qualquer lugar, você pode ser de qualquer, aqui do Brasil, de outros países, olha, de qualquer cor, você precisa crer no Evangelho. Não é crer, não é ser um crente de uma igreja, ser fanático, a placa da igreja, não, você tem que crer na palavra de Deus, você tem que aceitar, porque a Bíblia diz, quem crê e for batizado é salvo, e quem não crê já está condenado. João capítulo 3, versículo 16 diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a Bíblia está cheia de palavras que o homem tem que crer no Evangelho. Então, para crer, temos que ouvir. Para eu estar aqui, eu ouvi, alguém anunciou Jesus, alguém anunciou o Evangelho. Então, eu louvo a Deus que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade eu tinha, quando eu ouvi a primeiro culto, e eu aceitei a Jesus. O pastor falou, olha, há 2 caminhos, um leva ao céu e outro leva ao inferno. Uma leva uma vida eterna com Cristo e outra sem Cristo. E o pastor, eu louvo a Deus pelo homem, pelo evangelista, que ouvia a palavra, porque ele pregou, anunciou, que o homem precisava crer. Para ir para o céu, precisava aceitar Jesus. Então, eu louvo a Deus que eu tive a oportunidade de 9 anos de idade, crer na palavra. Não precisou o meu pai, a minha mãe, dizer, olha, precisa ser crente. Não, eu ouvi o pastor falar, eu digo, nossa, eu quero morar com Cristo, eu quero ter uma eternidade com Cristo. E, graças a Deus, aceitei a Cristo. Então, nesta noite, aqui estou eu para te dizer que há uma necessidade de homem e da mulher aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo como seu Salvador. Porque sem Jesus, homem nenhum, pelo dinheiro que ele tem, pela sabedoria que ele tem, mas se ele não aceitar Jesus, pelo que a gente tem da Bíblia, esse homem, essa mulher, ele tem que aceitar Cristo. Ele pode ter dinheiro, ele pode ser próspero, ele pode ser... Olha, mas o homem tem que aceitar Jesus. Na história da Bíblia,
o próprio Jesus, na época de Jesus, em Lucas capítulo 19, fala de Zaqueu, o publicano. Você que conhece, você que lê a Bíblia, quem sabe você conhece a história de Zaqueu, era um homem publicano, ele desejava ver Jesus. Como é bom quando o homem coloca no seu coração em ver Jesus e adorar ao Senhor. Mas esse Zaqueu, na história aqui do capítulo 19 de Lucas, do Novo Testamento, é o terceiro evangelho do Novo Testamento, é o terceiro evangelho, o terceiro livro, é evangelho, para você entender. Tem esse homem aqui, Zaqueu. Ele ouviu falar de Jesus. E ele desejava ver Jesus, mas diz a história que Zaqueu era um homem pequeno. Eu creio que seria quase como um anão, né? Então, Jesus entrou na cidade de Jericó, e você que conhece a Bíblia, quando Jesus passou na terra, caminhou na terra, seguiu uma grande multidão, junto com os discípulos, Jesus junto com os discípulos, mas uma grande multidão sempre acompanhava Jesus, porque Jesus, ele anunciava o reino de Deus, e Jesus também curava as pessoas enfermas. Então, Jesus passando, entrou na cidade de Jericó, e aquele multidão seguindo Jesus. Eu creio que muitas pessoas, para ver Jesus operar, para se aproximar de Jesus, porque Jesus era um homem, mas Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus fez os milagres junto com os discípulos, mas Zaqueu ficou sabendo, ou viu a multidão, e Zaqueu tinha no seu coração o desejo em adorar ao Senhor, em ver Jesus. E que Zaqueu fez? Olha como é bom nasce esse desejo da gente. Zaqueu, diz a história que Jesus ia passando, Zaqueu foi na frente, porque Zaqueu não poderia se aproximar de Jesus, porque diz a Bíblia que ele era de pequena estatura, era um homem pequeno, mas ele subiu, foi na frente, ele sabia que Jesus ia passar ali. E diz a história que Zaqueu, ele subiu no pé de árvore, porque Jesus ia passar ali com os seus discípulos, com a multidão, e Zaqueu queria ver Jesus. E Zaqueu sobe, vai adiante e sobe. E quando Jesus chega debaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Glória seja dada no nome do Senhor. Zaqueu, diz a história aqui no capítulo 19 de Lucas, que Zaqueu desce depressa, ele desceu depressa. Quando Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse Zaqueu, ele queria ver Jesus, e ele foi contemplado de Jesus passar ali, e Jesus chamar ele pelo nome, e diz a história que Zaqueu desceu apressadamente, recebeu Jesus alegremente, porque era um desejo dele de conhecer Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, aquela multidão sabia muito bem quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem publicano, era um homem cobrador de impostos, dá a entender que ele era um homem que cobrava, e não era bem visto ao povo, era visto como um homem que, vamos dizer assim, o nosso português brasileiro, ele roubava, cobrava mais, um homem rico, um homem que era chefe, era publicano, um homem que tinha poder aquisitivo, porque dá a entender que ele roubava, né? Mas ao encontrar com Jesus, porque ele tinha desejo, ele fez, interessante que ele fez a parte dele, de correr na frente, subir no pé de árvore e esperar Jesus. Ele só queria ver Jesus, mas Jesus é Deus. Jesus, ele veio para salvar os perdidos. Jesus veio para salvar aqueles que é pecador, mas pessoas que se arrependem dos seus pecados. Foi o caso de Zaqueu. Quando Jesus chega naquela árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus viu
o esforço que aquele homem fez. Então, olha o que eu quero dizer aqui. Se você tem deseja de ver Jesus, se você tem desejo de ser salvo, porque olha, se eu perguntar para as pessoas, qualquer homem, qualquer mulher, perguntar, você quer ir para o céu? Todos nós queremos ir para o céu, porque ter uma vida eterna com Cristo, pelo que a gente tem na Bíblia Sagrada, é muito bom a nossa eternidade com Cristo, porque há dois lugares. Há vários na Bíblia, vários nomes, mas olha, é céu e inferno. É dois caminhos que tem. Então, para eu não ir para o inferno, vamos dizer assim, para eu não ir na eternidade sem Cristo, eu tenho que aceitar Jesus. Então Zaqueu recebeu Jesus gostoso, e agora Jesus, quando Zaqueu se aproxima, abraçou, recebeu Jesus gostoso, Jesus disse essas palavras que eu vou ler para você, que é Lucas capítulo 19, dessa história de Zaqueu, no capítulo, eu vou ler 2, o 9 e o 10. Olha o que Jesus disse para Zaqueu e a multidão. Verso 9, 19, 9 diz assim: e disse-lhe Jesus falou para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque, olha o verso 9, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Olha, Zaqueu, todo mundo via Zaqueu como um publicano, como um homem cobrador de imposto, um homem que roubava, um homem mal visto para o povo. Mas interessante, no momento que ele tem um encontro com Cristo, Zaqueu já recebe Jesus. Aqui nesse versículo aqui para trás, diz que Zaqueu, quando se aproximou de Jesus, Zaqueu já se arrependeu. Zaqueu disse: olha, Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu vou dar 4 vezes a mais essas pessoas que eu roubei. Então Jesus não pediu nada a Zaqueu, mas Zaqueu já foi se arrependendo, dizendo, foi confessando: olha, se eu tenho roubado, se eu tenho tirado de alguém, eu vou dar 4 vezes a mais. Então é por isso que Jesus disse assim: olha, hoje veio salvação a esta casa. O próprio Zaqueu, quando teve encontro com o Senhor, ele se arrependeu e já disse para o Senhor. Jesus não cobrou nada dele. Mas é assim quando nós encontramos Jesus. Nós se arrependemos, quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, nós automaticamente nós pedimos perdão ao Senhor. Então, nesta noite, aqui nesse momento, você que está me ouvindo, olha, precisa o homem aceitar a Cristo, precisa o homem se arrepender e crer em Jesus Cristo. Zaqueu era um homem rico, um homem que tinha dinheiro, mesmo que ele tinha a função dele, mas ele cobrava mais. Mas quando encontrar com Jesus, é interessante que na história Jesus não pediu nada para ele. Jesus só disse para ele: olha, Zaqueu, desce. Porque Zaqueu estava no pé de árvore esperando, só queria ver Jesus. Ele não queria mais nada. Mas quando Jesus chamou o nome dele, Zaqueu, desce, ele recebe Jesus e automaticamente, pelas palavras que ele falou no capítulo 19 de Lucas, esse Zaqueu, ele se arrepende. E Jesus disse: olha, hoje vem salvação nessa casa. Então o que eu quero dizer, neste momento, você que me ouve, você pode ser salvo através do crer em Jesus Cristo. Através de você crer em Jesus Cristo, os teus pecados são perdoados. Olha, mas você pode até dizer: mas eu não roubei, eu não matei. Mas nós somos pecadores. Nós pecamos 24 horas. Mas ao encontrar, aceitar a Cristo como Salvador, se você aceitar a Cristo hoje, os teus pecados serão perdoados. Zaqueu já foi logo confessando a Cristo: olha, se eu roubei, eu vou dar de volta 4 vezes mais. Então hoje, você que está me ouvindo no YouTube, olha, que Deus te abençoe. Nós somos pecadores. Há uma necessidade
de eu e você cada dia se aproximar de Deus, de Jesus. Ou para aproximar de Deus, para nós ter uma vida eterna, nós temos que aceitar, crer em Jesus Cristo. Então, nesse momento, você que está me ouvindo esta palavra, quem sabe você tem pensado que a tua vida não há solução? Quem sabe você é uma pessoa que é mal vista contigo mesmo, pelas atitudes que você faz, porque quem não erra? Mas nesse momento, Jesus Cristo, Ele te ama. Se você quer ver Jesus, se você quer uma vida melhor, se você não aceita o que você é, se você aceitar a Cristo como Salvador hoje, Ele ainda muda a tua vida. Jesus Cristo ainda hoje muda através do Evangelho. Se você crer na palavra e aceitar no teu coração e pedir perdão ao Senhor, igual Zaqueu fez. Zaqueu aproveitou, foi pessoalmente. Mas hoje, você pode crer através de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que você está ouvindo agora. Você precisa, você pode ser mudado a tua vida. Não estou aqui, ninguém vai mudar a sua vida, somente você, através de reconhecer Jesus como teu Salvador. Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Diz a Bíblia que ele morreu, mas aos 4 dias ressuscitou, está sentado à direita, intercedendo por nós. Então, esse ide de pregar o Evangelho, Jesus deixou, ensinou os discípulos e chegou até a nós nesta noite. Então, você que está me ouvindo, quem sabe o inimigo tem dito na sua mente, dizendo, olha, para você não há mais esperança. Você fez isso, porque o inimigo faz isso. Ele induz o homem a errar e depois ele acusa. Mas Jesus Cristo pode perdoar os teus pecados hoje. Se você aceitar a Cristo como teu Salvador, crê que Jesus é o teu Salvador. Olha, o inimigo te acusa dizendo, não há jeito para você. Você tem que fazer mais erro. Não, isso é coisa do inimigo. O inimigo, a Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo ele veio para dar vida. Então, se você precisa, tem desejo igual Zaqueu, de ter uma vida diferente, e você não tem conseguido até hoje, quem sabe você já bateu em várias portas, mas a tua vida continua a mesma, você não tem certeza da tua salvação, então neste momento, eu te digo, aceita Cristo como Salvador. Jesus Cristo pode mudar a tua vida, pode perdoar os teus pecados. Então nesse momento, eu vou encerrar esta mensagem, mas eu quero te convidar, você aí que está me ouvindo, eu vou fazer uma oração. E se você quer aceitar a Cristo como Salvador, quem sabe você está me ouvindo, não sei de que maneira você está me ouvindo, mas eu te digo, Jesus está pronto para te perdoar aquilo que você tem feito. E se você não tem certeza da tua salvação, eu te digo hoje, aceita Cristo como teu Salvador. Eu vou estar orando, pedindo a Deus. E se você sentir de Deus, de entregar a tua vida ao Senhor, você pode dizer, Senhor, eu vou te aceitar hoje. Eu quero a minha vida mudada. Não sou eu que vou mudar a tua vida, mas é através do crer em Jesus Cristo, a tua vida vai ser mudada, vai ser diferente. Então, nesse momento, eu vou orar para Deus te perdoar os teus pecados, para o Senhor ter misericórdia de você. Eu creio que Deus tem algo, Deus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, mas você precisa aceitar a Cristo, crer. Então, nesta noite, Senhor Deus, Deus de maravilha, Deus de misericórdia, Deus que fez os céus e a terra, Deus que fez o homem, nesse momento, Senhor, se esta pessoa está aceitando a Ti como Salvador, Jesus perdoa os seus pecados, Jesus escreve o nome dela ou dele no livro da vida. Essa pessoa que está aceitando pela fé, não é pelas minhas palavras, mas crendo em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Salvador dele ou dela, nesta noite, Senhor. Nesse momento, toma essa pessoa, perdoa os pecados. Se essa pessoa que está me ouvindo está cometida, Senhor, de uma enfermidade incurável,
nesse momento, Senhor. Eu te peço cura sobre essa vida. Cura, Senhor, essa pessoa que está enferma. Pessoas que o remédio não cura, não tem sarado. Mas, Senhor, eu repreendo essa enfermidade agora. É no nome de Jesus. Senhor, recebe essa pessoa, sara essa pessoa, limpa a mente dela, limpa o coração. Jesus, tenha de misericórdia. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. É no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Se você crer, fique com esta palavra. Mas aceite Jesus. Procure uma igreja evangélica, uma igreja que fala da palavra de Deus.